Olá, colegas, tudo bem? Eu me chamo Aline de Sena Damian, sou psicóloga, sou mestranda no programa de mestrado no PPG Pro Saúde, da Universidade Luterana do Brasil, e mestrado em Promoção da Saúde, Desenvolvimento Humano e Sociedade, como título de projeto de pesquisa Relações Parentais e Fatores Relacionados à Saúde Mental de Adolescentes. Vou falar brevemente um pouquinho sobre as características que permeiam essa fase do ciclo vital. A adolescência é uma etapa da vida que pode ser compreendida como um período de transição entre a infância e a fase adulta, onde ocorrem intensas mudanças em seu desenvolvimento quanto aos aspectos físicos, cognitivos, psicológicos, emocionais, comportamentais e sociais. Estas mudanças, elas podem assumir diferentes formas de acordo com o contexto social, cultural e socioeconômico que estes jovens vivem, ou seja, de acordo com as características da região aonde os jovens estão inseridos. Por exemplo, no Brasil, a adolescência é compreendida entre os 12 aos 18 anos de idade, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, para a Unicef. A fase inicial da adolescência, ela se dá dos 10 aos 14 anos e a fase final dos 15 aos 19 anos. Para a Organização Mundial da Saúde, ela é dividida em 3 fases. A fase inicial, que compreende dos 10 aos 13 anos de idade, a fase média, que compreende dos 14 aos 16 anos de idade, e a fase final, dos 17 aos 19 anos de idade. A adolescência. Nessa fase do ciclo vital, o adolescente possui características peculiares, onde ele passa por transformações, construção da identidade, a riscos e exposições à violência, bullying, problemas familiares, fora os conflitos cotidianos que podem agravar as questões de saúde mental do adolescente, gerando angústia e sofrimento psíquico. Os conflitos cotidianos podem ser superados quando se tem um bom suporte familiar. Quando os adolescentes observam seus pais adotando estilos de vida saudáveis, lidando com o estresse de maneira adequada e cuidando da própria saúde mental, eles são mais propensos a seguir exemplos. Porém, a exposição a comportamentos prejudiciais, como abuso de substâncias, conflitos constantes ou negligência emocional, pode aumentar o risco de problemas de saúde mental. Um estudo gaúcho abordou a relação entre adolescência e saúde mental, apontando fatores de risco e proteção, como a prevalência de transtornos mentais na adolescência, influência do contexto familiar e social, acesso a intervenções e políticas públicas de saúde mental. 13% apresenta algum diagnóstico relacionado a problema de saúde mental, com uma sintomatologia que tende a se tornar crônica ao longo do tempo, caso não ocorra uma intervenção, caso o adolescente ele não dê o início ao tratamento logo na fase inicial desses sintomas. Entre os casos graves e crônicos, somente 37,5% têm recebido algum tipo de tratamento. Este mesmo estudo, ele entende que o adolescente ele deveria ser atendido em uma forma abrangente e integrada, focando nas áreas de educação, saúde e família, como sendo os 3 principais focos com o intuito de prevenção, né, em promoção de saúde, através de intervenções. Destaque-se a importância de adaptar as estratégias e realidades culturais e contextuais conforme a cultura de cada região. Aqui, destacando novamente, né, que quando a gente traz a questão nessa fase do ciclo vital que compreende a adolescência, tanto inicial, final, ou inicial, média e final,
sempre levando em consideração as características do local, né, do país, região, estado, onde o adolescente está inserido, bem como o contexto familiar também. As relações parentais influenciam diretamente a personalidade, a autoestima, habilidades sociais e até mesmo o desempenho acadêmico dos filhos. Uma relação parental saudável é aquela baseada na comunicação aberta, no respeito mútuo e no amor incondicional. É importante que os pais demonstrem apoio, ouçam os filhos, estejam presentes e se envolvam ativamente em suas vidas. Isso desde quando o adolescente ele é criança, quando a gente vem naquela fase inicial, né, mantendo as relações de apego, as relações objetais, e isso a gente vai perpetuando ao longo da vida. Na adolescência, ela não é diferente. O apoio, o suporte emocional por parte dos pais e ou responsáveis, ele é fundamental por garantir, né, um ambiente mais saudável para que o adolescente ele possa vir nessa construção da identidade dele, onde ele se identifica com os pares, para ele se sentir aceito, que o ambiente seja seguro. Os objetivos do projeto. Geral, compreender a percepção parental acerca da saúde mental dos filhos e adolescentes. Os específicos. Tratar o perfil sociodemográfico dos genitores e dos estudantes entre 11 e 14 anos no ensino fundamental. Descrever as impressões dos adolescentes quanto à saúde mental e suas relações parentais. Analisar as impressões parentais acerca de como sua relação com os filhos repercute na saúde mental dos adolescentes. A justificativa do presente trabalho, do presente projeto. Tem uma relevância, né, tem uma relevância muito grande na atualidade, não só na atualidade, mas já vem sido discutido há algum tempo por muitos atores, mas ainda carece de muitos estudos nessa parte no que tange a percepção dos pais acerca da saúde mental de seus filhos. Então, a saúde mental inclui o bem-estar mental, emocional e comportamental, afetando como adolescentes pensam, sentem e agem. A qualidade do ambiente em que crianças e adolescentes crescem repercute em seu bem-estar e desenvolvimento. As relações que se estabelecem no contexto familiar influenciam diretamente o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional do adolescente. Uma relação de apoio, amor e comunicação aberta com os pais auxilia a desenvolver uma autoestima saudável e habilidades de enfrentamento positivas, prevendo uma boa saúde mental. Conhecer a percepção dos pais acerca da saúde mental de seus filhos, poder viabilizar o desenvolvimento de intervenções eficazes. O método. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória e descritiva. Os instrumentos utilizados foi um questionário sociodemográfico, um roteiro de entrevista semi-estruturado contendo 23 questões sobre o desenvolvimento e implicações de eventos adversos no ciclo vital, que abordam a relação com o filho, desde com colegas e outros aspectos de comportamento e necessidades emocionais. Análise de dados a partir da análise de conteúdo de Bardin, com 3 etapas. A primeira, a pré-análise. A segunda, exploração e análise sistemática do texto. E terceira, análise compreensiva. Os resultados serão discutidos à luz da literatura sobre o tema. A duração da entrevista se deu em torno de 50 minutos, sendo gravadas e realizadas via Google Meet e transcritas posteriormente. A população. Participaram pais de 10 adolescentes de 11 a 14 anos, estudantes do ensino fundamental 2, do 5º ao 9º ano, de uma escola privada da região metropolitana de Porto Alegre, escolhidos por acessibilidade.
Os pais tinham idade entre 42 e 57 anos, com escolaridade variando entre ensino fundamental e ensino superior, nível socioeconômico e situação conjugal variando de casados 6 e divorciados 4. A presente pesquisa, ela integra um estudo maior, intitulado Promoção da Saúde Mental na Infância e Adolescência, pelas professoras doutora Aline Groffen-Vivian e Fernanda Pascotto de Souza. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos, CEP, da Universidade Luterana do Brasil, sobre parecer número 5776-520. Os resultados parciais desta pesquisa sintetizam as informações sobre as relações familiares e as percepções parentais acerca da saúde mental dos adolescentes, fornecendo uma visão abrangente das experiências e desafios enfrentados pelos adolescentes e suas famílias, bem como das estratégias utilizadas para lidar com essas situações cotidianas, permitindo uma melhor compreensão dessa etapa do desenvolvimento. A pesquisa revelou que a maioria dos pais descreve suas relações com os filhos como muito boa, tranquila e com diálogo, indicando um nível favorável de comunicação e compreensão. Aqui temos o relato de uma das genitoras de um dos adolescentes. A gente tem uma relação bem boa. Quando ela se estressa por alguma na escola, ela me liga antes e já me conta. Também foram mencionadas situações mais desafiadoras, como estresse e resistência por parte dos adolescentes. Quanto ao comportamento, os pais relataram uma ampla gama de características em seus filhos, incluindo bom comportamento, além de proatividade, independência, perfeccionismo, inteligência, persistência e apego afetivo. Além disso, alguns adolescentes foram descritos como rebeldes, decididos ou, abre aspas, com língua afiada, fecha aspas, indicando uma personalidade forte e expressiva. Os relatos destacaram ainda que a maioria dos adolescentes possuía temperamento forte, com tendência a reprimir sentimentos negativos ou usar o choro como forma de liberá-lo. Aberto ao diálogo, tranquilo, quieto, perfeccionista, nervoso, autoexigente, verbalmente autoagressivo, também foram características mencionadas. Aqui temos mais um relato de uma mãe de um dos adolescentes com 13 anos. Ele é quieto e faz as coisas, mas ele é nervoso, ele é muito nervoso, pelo fato de querer ser muito correto. Aí ele é meio que se explode, mas não é por mal, não é nem xingando e nem brigando, é com ele mesmo. Os pais relataram que as dificuldades do dia a dia que desencadeiam momentos de estresse consistem em problemas com a aprendizagem e com a escola, incluindo autocobranças exageradas e bullying. Conversar com os pais, se relacionar com adultos, realizar tarefas que não lhes interessam, timidez, lidar com relacionamentos, excesso de pressão e cobranças, vontades contrariadas e negativas. Aqui mais um relato de uma das mães de um aluno de 13 anos. Ele tem muita dificuldade em aceitar o não. Quando ele quer alguma coisa, ele tenta até ganhar aquilo. O que eu acredito que ocorra com todos os adolescentes. E as considerações finais. Os resultados dessa pesquisa, levando em consideração que são resultados parciais, ela é parte da amostra, né, a coleta ela está em andamento ainda, tá? Oferece uma visão valiosa das experiências e desafios enfrentados pelos adolescentes e suas famílias, destacando os fatores relacionados à saúde mental dos adolescentes a partir da percepção de seus pais. Verificou-se que o suporte emocional e afetivo dos pais foi fundamental para o bem-estar dos adolescentes. Uma relação de apoio, amor e comunicação aberta pode promover uma boa saúde mental.
Quando eles se sentem seguros e apoiados em suas famílias, têm maior probabilidade de desenvolver uma autoestima saudável e habilidades de enfrentamento positivas, reduzindo assim o risco de problemas de saúde mental, como a depressão e a ansiedade. Aqui a referência bibliográfica que foi utilizada. E deixo aqui o meu muito obrigada. Até mais.